Fala galera do YouTube, mais um vídeo de Power BI aqui na área e hoje a gente vai aprender a trabalhar com condições dentro aqui do Power BI. Então basicamente a ideia vai ser a gente ver como que a gente usa uma fórmula C, que é a fórmula if no Power BI, como é que a gente coloca várias condições, como é que a gente trabalha com algumas condições diferentes, quando tem que atender duas condições, quando tem que atender pelo menos uma, enfim, a gente vai basicamente ter uma aula completa aqui sobre condições dentro do Power BI. Então, se você quiser aprender, fica até o final da aula e lembra de chegar aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer o download do arquivo para você acompanhar o passo a passo do seu computador, tranquilo? E antes da gente começar, não esquece, super importante, se você quiser acompanhar mais conteúdos de Excel, VBA e Power BI aqui no nosso canal da hashtag Treinamentos, lembra de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, que isso ajuda muito a gente também a conseguir compartilhar o conteúdo com mais pessoas, tranquilo? Então, basicamente, não esquece, chega aqui, se inscreve, clica aí no like e se você quiser também, eu vou deixar disponível para você um mini curso de Power BI que vai estar aqui na descrição do vídeo para você poder já baixar e já conseguir acompanhar por lá o mini curso, mas pode ficar tranquilo que também no final desse vídeo aqui, se você assistir até o final, eu vou deixar esse mini curso disponível para você poder baixar, tranquilo? Então é isso, vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje. A ideia aqui é a seguinte, repare que eu tenho uma planilha com as vendas da empresa. Então, basicamente, eu vou ter aqui qual é o produto, qual é o tamanho do pedido, ou seja, a quantidade que foi vendida, qual foi a data daquela venda, o dia da semana que ela foi feita, dia 1, que é domingo, dia 2, que é segunda, e assim por diante, o preço unitário, o nome do cliente que fez aquela compra, o sexo dele, a quantidade de filhos que tem aquele cliente. Então, a nossa ideia é a seguinte, sempre que a gente quiser criar uma nova coluna no Power BI com alguma outra informação, a gente vai poder usar a nossa fórmula if para avaliar as condições que a gente quer colocar aqui. Então, por exemplo, imagina o seguinte, desse preço unitário, ó, se eu clicar aqui nesse filtrozinho, nessa setinha para baixo, repara que eu tenho produtos com vários preços diferentes. Tenho produto de R$700, tenho produto de 750, 1.100 até 6.500 reais. Só que vamos lá, dentro do Power BI a gente normalmente faz algumas análises um pouco mais específicas. Então, por exemplo, eu não vou querer saber o número de vendas que eu tenho para os produtos que custam R$1.000 ou para os produtos que custam exatamente R$6.000. Eu vou querer fazer uma análise, por exemplo, para saber quantas vendas eu faço dos produtos mais caros, quantas vendas eu faço dos produtos mais baratos e quantas vendas eu faço dos produtos que são um ticket médio ali, para ter uma noção de como que é o comportamento aqui das minhas vendas, beleza? Então a primeira coisa que eu vou querer fazer é criar uma nova coluna aqui dentro do meu Power BI com 3 possibilidades. Se o preço do produto for acima de R$4.000, por exemplo, ele vai ser considerado um produto caro, um produto de ticket alto. Se o preço dele for entre R$2.000 e R$4.000, vai ser um ticket médio. Se for abaixo de R$2.000, vai ser um ticket baixo. Vai ser um ticket baixo, abaixo de R$2.000, porque a gente está falando de eletrônicos aqui, então a gente está considerando que abaixo de R$2.000 já vai ser um ticket ali baixo, tranquilo? Então vamos lá, para criar uma nova coluna aqui no Power BI e fazer essa fórmula para avaliar essas condições, a gente vai basicamente clicar nessa tabela aqui com o botão direito, e aí aqui dentro a gente vai clicar nessa opção aqui chamada nova coluna, tranquilo? Então cliquei ali em nova coluna, ele vai abrir lá em cima para a gente, ó, a barra de fórmulas para a gente poder colocar as nossas informações aqui. Então vamos lá. Basicamente aqui, primeiro eu vou colocar o nome da coluna que eu quero dar. Então o nome da coluna vai ser, por exemplo, tipo do ticket. Então tipo do ticket e o sinal de igual para começar a fórmula. Então como eu vou querer avaliar as condições acima de 4.000, abaixo de 4.000 e assim por diante, eu vou colocar aqui a fórmula if, beleza? Então, if porque todas as fórmulas no Power BI são em inglês mesmo, tranquilo? Não tem a fórmula C em português, SE, aqui no Power BI. Então, coloca o if e dá o tab para ele abrir aqui a fórmula para você. E vamos lá. E aí a primeira coisa que ele pede aqui para a gente é o seguinte, qual é o teste lógico? Ou seja, qual é a comparação que eu quero fazer aqui dentro? No caso, sempre que você tem algumas possibilidades, vai pensando assim, ó, quais são as minhas possibilidades? Eu posso ter ou ticket alto, acima de 4.000, ou ticket médio, entre 2.000 e 4.000, ou ticket baixo, que seria abaixo de R$2.000. Então, minha dica, sempre que você tiver essas faixas de valores, por exemplo, 4.000, 2.000, assim por diante, comece de cima para baixo, que fica um pouco mais simples a sua lógica. Então, no primeiro caso, eu vou querer tentar avaliar quando que ele vai ter um ticket alto. Então, ele vai ter um ticket alto se o preço do produto for acima de R$4.000, maior ou igual a R$4.000. Então, vou colocar aqui, se o preço do produto, então, coloca aí a coluna de preço unitário, começa a escrever preço unitário e aperta o tab que ele preenche a coluna para você. Se essa informação do preço unitário for maior ou igual a R$4.000, beleza, acabei de colocar qual é a minha comparação que eu quero fazer. Ponto e vírgula. Se isso for verdade, se o preço do produto for acima de 4.000, o que eu quero fazer? Eu quero escrever que aquele produto tem um ticket alto. Então, eu vou escrever aqui, entre aspas, porque é um texto, ticket alto. Beleza, fechei as aspas.
ponto e vírgula. Agora, basicamente, eu colocaria uma outra condição. Seria o seguinte, se ele tiver um preço acima de R$4.000, vai ser ticket alto. Só que, caso contrário, eu poderia chegar aqui e já colocar, se não for ticket alto, qual é a outra possibilidade. Só que, no caso, eu não tenho só duas possibilidades, ticket alto ou ticket baixo. Eu tenho três possibilidades, ticket alto, médio e baixo. Então, aqui, ao invés de colocar direto ticket médio ou ticket baixo, eu vou ter que abrir uma nova condição para avaliar se ele está acima de R$2.000 ou abaixo de R$2.000, beleza? Que aí vai ser o ticket médio ou o ticket baixo. Então, aqui nesse terceiro argumento, a gente vai colocar de novo a nossa fórmula IF, nossa fórmula C, para fazer essa segunda avaliação. Então, a primeira coisa que eu sei é, se ele chegou até aqui no final, ó, nessa fórmula IF, quer dizer que ele já passou por todo esse pedaço aqui da fórmula. Então, se ele chegou até o final, quer dizer que ele não era ticket alto. Então, se ele chegou até aqui, nessa segunda fórmula IF, a única certeza que eu tenho é que ele é abaixo de R$4.000. Então, aqui no final, a minha condição vai ser, se o preço do produto, se o preço unitário for acima ou igual a R$2.000, então quer dizer que ele vai ser ticket médio. Então, ponto e vírgula, entre aspas, ticket médio. Fecha aspas. Tranquilo. Então, falei para ele o seguinte, ó, se tiver acima de R$4.000, vai ser ticket alto. Caso contrário, ou seja, se tiver abaixo de R$4.000, aí você vê. Se ainda tiver acima de 2.000, vai ser ticket médio. Ponto e vírgula. Se não tiver acima de 4.000 e nem acima de 2.000, aí só pode estar abaixo de 2.000, que vai ser um ticket baixo. Então, vou colocar aqui, ticket baixo, fecha aqui as aspas, e aí vamos fechar dois parênteses, porque a gente abriu aqui duas fórmulas IF, tranquilo? Chega lá e dá um Enter, que ele vai preencher aqui a fórmula para você. Então, dá uma olhada no que ele fez, ó. Tipo do ticket. Então, aqui os produtos que são R$1.500 vão estar lá com um ticket baixo. Se a gente descer aqui um pouquinho na planilha, repara, se eu chegar aqui, ó, tem os produtos que são ali R$3.000, que estão ali entre 2.000 e 4.000, vão ser ticket médio. E aí vamos procurar alguns produtos aqui, se a gente quiser, por exemplo, dá até para filtrar isso de uma forma melhor, ó, você consegue clicar nesse preço unitário, clicar nessa coluna com o botão direito, você consegue classificar ela em ordem decrescente, que aí você já consegue ver aqui em cima os preços maiores, ó, ticket alto, depois aqui no meio vai ter ticket médio, depois aqui embaixo vai ter o ticket baixo, tranquilo? Então já fica muito mais tranquilo de fazer a fórmula. Agora só uma dica com relação à fórmula que eu quero dar, que é o seguinte. Repara que quando a gente faz uma fórmula muito grande, ela começa a ficar um pouco confusa. Então, minha sugestão é, sempre quebra a sua fórmula em várias linhas aqui dentro. Então, basicamente é o seguinte, depois de você começar a sua fórmula IF, você quebra uma linha, você joga essa fórmula para baixo, Shift, Enter. Então, quando você apertar Shift, Enter, você continua a sua fórmula na linha de baixo. E aí continua, depois disso, ó, fez a primeira comparação, se tiver acima de 4.000, aí você vai querer colocar um ticket alto. Então, depois da primeira comparação, chega aqui e dá um Shift Enter, ticket alto. Depois, antes de começar a sua nova fórmula IF, de novo, Shift Enter, e vai fazendo de novo até você conseguir, enfim, deixar a sua fórmula super organizada, beleza? Então, fez a comparação, aqui, Shift Enter, colocou aqui ticket médio, depois a outra condição vai ser ticket baixo. Então, repara que fica muito mais simples de você ler sua fórmula. Então, repara, enfim, só para a gente conseguir pegar. Se o preço unitário for acima de 4.000, ticket alto. Caso contrário, se tiver acima de 2.000, ticket médio, se não, ticket baixo. Então, só estou falando isso para a gente ver que realmente você conseguindo organizar o seu código, organizando a sua fórmula, fica muito mais intuitivo de você conseguir entender o que estava sendo feito ali. Tranquilo? Beleza, então esse foi o nosso primeiro caso aqui. Se você quiser fechar aqui a barra de fórmulas, só clicar aqui para fechar. E vamos lá, a segunda condição que a gente vai querer testar aqui é o seguinte, vamos lá. Repara que a gente tem aqui o sexo de cada um dos clientes e o número de filhos. Então, imagina que agora esteja chegando o Dia das Mães e dentro do Dia das Mães a gente quer avaliar para dar um desconto para quem for mãe. E aí, nesse caso, eu vou querer criar uma nova coluna para saber se aquele cliente vai ter um desconto ou se aquele cliente não vai ter um desconto. E aí, como que eu vou saber se aquele cliente vai ter um desconto ou não? Na verdade, agora são duas condições. A condição é, para o cliente ter desconto do Dia das Mães, ele vai ter que ser do sexo feminino e vai ter que ter filho. Então, basicamente, só vai ter desconto quem for mulher e quem tiver pelo menos um filho, tranquilo? Então, essa é a condição que a gente vai testar aqui agora, criando uma nova coluna. Então, nessa nova coluna, eu quero que ele, basicamente, pegue esse preço unitário e ele vai me dizer. Então, por exemplo, imagina que o desconto seja de 20%. E aí, quem for mãe e tiver pelo menos um filho, não vai pagar esse preço unitário, não. Vai pagar esse preço com 20% de desconto. Agora, quem for homem, ou então quem não tiver filho nenhum, não vai ter nenhum tipo de desconto e vai pagar o preço unitário normal, beleza? Então, vamos criar uma nova coluna aqui do lado. Vou clicar na tabela com o botão direito, vou lá embaixo em nova coluna, e aí vou dar o nome da coluna aqui de, por exemplo, desconto, ou então preço dia
das mães, beleza? Sempre evita de colocar acento aqui dentro das suas colunas, porque depois na hora de escrever o nome da coluna, enfim, dentro da fórmula, ele às vezes reclama quando tem acento, cedilha e tal, então evita, beleza? Coloque aqui o sinal de igual, preço do Dia das Mães vai ser o seguinte, depende, se for mulher e tiver filho, vai ter desconto, se caso contrário não vai ter desconto nenhum. Então vou colocar aqui a fórmula if, e aí a primeira coisa que ele pede dentro da fórmula if, lembra? É o teste lógico. Então agora vamos lá. A gente vai colocar o nosso teste lógico, que é a nossa comparação para a gente saber se a pessoa vai ter um desconto ou não. Só que para colocar o desconto aqui não vai ser uma condição. Então agora que vai entrar a diferença. Vão ser duas condições. Primeiro, a pessoa tem que ser do sexo feminino e o número de filhos tem que ser pelo menos maior ou igual a 1. Tranquilo? Então vamos lá. Para colocar duas condições aqui dentro da fórmula C do Power BI, a gente vai usar o operador, que são dois ex-comerciais, que eu coloquei aqui na tela, tranquilo? Então, colocando dois ex-comerciais, eu consigo colocar duas condições. Como que vai funcionar? Só para colocar aqui como um exemplo. Você vai escrever sua primeira condição, então condição número 1, e aí, logo depois desses dois ex-comerciais, você vai colocar aqui a condição 2. Então, você pode escrever aqui, usando esse operador, colocar duas condições que o Power BI vai avaliar se essas duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo. Tranquilo? Então é basicamente assim que a gente vai montar aqui a nossa fórmula. Então vamos lá, a primeira condição que eu vou aplicar aqui é o sexo da pessoa tem que ser feminino. Então eu vou colocar aqui o sexo, e aí preenche a coluna de sexo e dá o tab, que ele preenche para você, tem que ser igual a feminino. Então coloca aqui a letra F, que é aquele valor que está aparecendo como feminino na coluna. Show de bola. Coloquei a primeira condição. Para colocar a segunda condição, eu vou colocar aqui aqueles dois ex-comerciais que a gente tinha falado. Então, coloquei os dois ex-comerciais e a segunda condição vai ser o número de filhos tem que ser maior ou igual a 1, beleza? Show de bola. Ponto e vírgula. Então agora, basicamente, eu falo para o Power BI, ó, Power BI, se essas duas condições forem satisfeitas, se o sexo for igual a feminino e o número de filhos for maior ou igual a 1, quer dizer que a pessoa é mulher e é mãe, então eu vou querer basicamente dar um desconto para ela de Dia das Mães. Então, qual que vai ser o preço que ela vai pagar? Vai ser o preço unitário, então coloca aí preço unitário e aperta o tab, só que vai ser o preço unitário com desconto de 20%. Então eu vou multiplicar esse valor do preço unitário por 0,8. Então coloca o vezes, que é o asterisco, 0,8. Tranquilo. Então esse é o caso da pessoa ser mãe. Agora, ponto e vírgula. Caso a pessoa não seja mãe, ou seja, se ela for do sexo masculino, ou então se não tiver filho nenhum, basicamente ela não vai ter nenhum tipo de desconto e o preço que ela vai pagar vai ser o preço unitário original. Então, vou preencher aqui o preço unitário, apertar o tab para ele colocar para mim, pronto, fechar aqui a fórmula e apertar o Enter. E aí, repara, todo mundo que é mãe, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, essa aqui é mãe e tem filho, sexo feminino e tem 5 filhos, aqui o preço unitário era 6.500, ela está pagando só 5.200. Agora, por exemplo, esse resto do pessoal aqui, que é do sexo masculino, ou então, enfim, quem for do sexo feminino e não tiver filho nenhum, basicamente não vai ter nenhum tipo de desconto. E aí só não esquece de organizar aqui a sua fórmula, então chega lá na fórmula if, assim que abrir a fórmula if, chega aqui e já coloca lá o espaçamento, coloca aqui as duas condições, e aí depois das duas condições, coloca lá qual vai ser o primeiro caso, que é o desconto, que é o preço unitário vezes 0,8, depois aqui qual é o caso se não for mãe, que é o preço unitário normal. Tranquilo? Beleza. Então esse aqui vai ser o preço do Dia das Mães. Foi bem tranquilo agora de criar. Um terceiro exemplo agora que a gente vai querer montar é o seguinte. Imagina que eu queira fazer uma análise para saber como que é o comportamento das minhas vendas nos dias de semana e nos finais de semana. Só que, para poder fazer isso, eu vou ter que ter uma coluna me dizendo se aquela venda, ou seja, se a informação que está naquela linha foi uma venda feita em algum dia da semana, de segunda até sexta, ou então se foi uma venda feita no final de semana. E aí, para eu poder fazer isso, basicamente eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que olhar essa data aqui da venda, ou então esse dia aqui da semana, onde foi feita aquela venda, e eu vou ter que ver se é do dia 2, que é segunda-feira, até o dia 6, que é sexta, ou então se foi feita no dia 1, que é domingo, ou então 7, que é sábado. E aí, se for dia 1 ou dia 7, se for domingo ou sábado, vai ser um final de semana. Agora, caso contrário, se for ali os dias entre 2 e 6, basicamente vai ser um dia de semana comum, beleza? Então vamos lá, vamos criar essa nova coluna para dizer para a gente se aquela venda foi feita em dia de semana ou em final de semana. Então, botão direito, lá embaixo, nova coluna, e vamos lá. Vou colocar aqui tipo do dia. E aí vamos colocar aqui de novo a nossa fórmula if. Fórmula if, aqui vai entrar no nosso teste lógico. Só que agora vai ser também um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora eu não vou ter só uma condição, não vai ser só sábado. Serve tanto sábado quanto domingo. Só que agora também vai ser um pouquinho diferente pelo seguinte. Agora, a minha condição vai ser, se a venda foi feita no sábado ou se foi feita no domingo, aí eu vou dizer que aquela venda foi feita no final de semana. Então, repara que não é mais aquela condição dos dois ex-comerciais. Por quê?
Porque não é uma condição para os dois serem atendidos ao mesmo tempo. Não tem como ser sábado e domingo ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu vou falar para ele, ó, se for sábado ou, então, se for domingo, só pode ser um ou outro, aí sim vai ser um fim de semana. Como que eu coloco esse ou? Para você colocar o operador ou no Power BI, aqui vão ser as duas barrinhas, tranquilo? Então, as barrinhas, talvez, vai ser a primeira vez que você tenha usado as barras no seu computador, mas elas ficam normalmente ali, no cantinho inferior esquerdo, perto do Shift, tranquilo? Então, você segura o Shift e aperta essas duas barrinhas que você vai conseguir, tranquilo? Se não conseguir, enfim, vai testando aí que a gente vai ajudando também. Beleza, então vamos colocar aqui o nosso teste lógico. Para saber se é fim de semana ou não, eu vou ter que falar para ele se o dia daquela venda foi dia 1 ou dia 7. Então, eu vou colocar aqui, se o dia da semana for igual a 1, que era domingo, ou se o dia da semana for igual a 7. Então, vou colocar aqui o ou. Então, para separar as duas condições, coloca os dois tracinhos. Ou se o dia da semana for igual a 7, que aí vai ser domingo ou sábado, ponto e vírgula. Se for um desses dois, aí sim vai ser um final de semana. Então, vou escrever aqui fim de semana, ponto e vírgula. Se não for nem domingo nem sábado, vai ser um dia comum de semana. Então, vou colocar aqui dia útil. Tranquilo? Coloquei aqui dia útil, fechei a fórmula, fechei o parênteses aqui e dei um enter, beleza? Então dá uma olhada, por exemplo, esse primeiro dia aqui, ó, quinta-feira, tem que ser dia útil. Então tá lá dia útil. E aí, por exemplo, esse outro aqui, ó, que tá aqui no sábado, dia 3 de setembro de 2016, tá lá fim de semana direitinho. Então agora você já consegue fazer uma análise para saber como que foram as suas vendas no final de semana ou como que foram suas vendas em dias úteis, tranquilo? Como que foi o percentual e a média de vendas por cada um dos dias, para você ver se a média no fim de semana é maior do que a média em dia de semana, para você conseguir fazer essa análise aqui dentro do Power BI, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido aqui essa aula completa sobre a nossa fórmula IF dentro do Power BI. Basicamente, dá para fazer muita coisa aqui que você reparou, dá para fazer com várias condições, dá para fazer com e, dá para fazer com ou, dá para fazer com faixas de valores, enfim, dá para fazer essencialmente o que você quiser, tranquilo? Então, eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Já conhecia essa fórmula? Já conhecia essa opção aqui das duas barrinhas, dos dois eixos comerciais? Coloca aqui nos comentários o que você achou disso, para eu saber se você curtiu o conteúdo. E se você quiser mais algum conteúdo para a gente gravar, deixa aqui também nos comentários que a gente olha os conteúdos que vocês mandam como sugestão e grava para vocês, beleza? E se você ficou até o final dessa aula de Power BI e lembra que todo domingo a gente tem novas aulas de Power BI, lembra de comentar aqui embaixo também se você assistiu tudo, nossa famosa hashtag Domingou com Power BI, já que todo domingo tem aula de graça inédita aqui para vocês no canal da hashtag, beleza? Então, espero que você tenha curtido muito o vídeo. Lembra de se inscrever no canal e deixar o like pra gente. Vou deixar aqui também 2 presentinhos para você. O primeiro deles vai ser um mini curso de Power BI, que vai aparecer aqui perto da minha cara para você clicar e assistir. Eu vou deixar também um outro vídeo, uma sugestão de vídeo para você assistir sobre fórmulas DAX dentro do Power BI, para você já começar a dominar esse mundo aí das fórmulas dentro do Power BI. Então, eu espero que você assista esses vídeos, curta bastante, depois me diz o que achou e eu te vejo no próximo vídeo.